Boa noite, meus amigos do coração, meus amigos que estão inscritos aqui no SEAC, canal do SEAC, ajudando a caminhada. Muito obrigado pelo carinho, por seguir o SEAC. Divulguem o nosso canal, amigos, divulguem para os seus amigos, peça para eles se inscreverem, meus amigos queridos, para a gente espalhar essa semente. Estamos aqui ajudando, né? É tão importante como uma casa presencial. A gente ainda está no online, porque é o jeito que a gente encontra, né? Mais fácil por enquanto, né? Um dia a gente chega lá, né? Então, nós estamos recebendo a nossa amiga do coração, nossa amiga Beth, que ela veio passar essa lição do Evangelho, moral estranha. Ou, né, a gente pode falar estranha moral também, né? Dá na mesma, né? Ela vai passar para a gente e eu peço para a nossa amiga do coração iniciar com uma prece e no final vibração e prece. Mas antes da gente começar com a palestra, eu queria 1 minuto da atenção de vocês, que eu estou fazendo os anúncios, né? Nós teremos a palestra de aniversário esse ano, são 7 anos de casa online, né? Casa virtual, 7 anos, e o nosso amigo Nestor, ele vai fazer a palestra dos 7 anos. Eu convido a todos vocês, né? Teremos a presença, né, da nossa amiga que vai tocar para a gente, né? A Bia vai tocar, o Nestor vai fazer a palestra para a gente. E eu convido a todos e a todas, né, para a palestra da noite, né, que vai ser de aniversário, 2 de agosto, quarta-feira. Exatamente. É reflexão? Não. Nesse dia a gente, como é aniversário da casa, eu cortei a reflexão do dia 2 de agosto, porque é mais importante, é uma data importante, 2 de agosto, né? Aniversário da casa, por isso. Então, por gentileza, amiga, muito obrigado por me ceder esses minutinhos tão preciosos. Deus te abençoe. E você pode iniciar. É com você, minha amiga do coração. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Deus nos abençoe a todos. E aproveitando então, pedindo ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, que nos amparem, nos inspirem nos próximos instantes, para que possamos entender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que estão na codificação espírita. Fica conosco, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Allan Kardec transcreveu uma série de frases de Jesus, frases estranhas, a odiar pai e mãe, em algumas edições está transcrito aborrecer pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos e enterrar os seus mortos, não vinha trazer a paz, mas a espada. São frases estranhas, né? A gente pensa, puxa vida, parece que isso vai contra o que Jesus ensinou. Por isso que o Allan Kardec reuniu, né, esses ensinamentos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele deu o título de Moral Estranha. Moral é um conjunto de princípios, de valores, de costumes. Moral estranha, então, é um conjunto de princípios, valores, costumes estranhos. Então, vamos lá. Vamos ver o que é essa moral estranha. Mateus, capítulo 10, versículo 37, escreve: odiar pai e mãe ou aborrecer pai e mãe. Então, Jesus diz para que aborreçamos, odiemos nosso pai, nossa mãe, esposa, filhos, irmãos, a própria vida. E quem não tomar a própria cruz, não segui-lo,
não será seu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está lá em Mateus. Bom, aí vem Allan Kardec muito sabiamente explicar o que significa tudo isso. Na cultura judaica, era muito comum usar-se uma figura de linguagem chamada hipérbole, é uma figura de linguagem, em que as pessoas exageram para mais ou para menos, para dar ênfase para alguma ideia, para algum ensinamento. O Evangelho é muito antigo. No começo, ele era passado oralmente, né? Jesus não escreveu nada. Os escritos foram iniciados décadas após a morte de Jesus. E houve erros de interpretação, houve erros de tradução. A língua hebraica não era rica, então uma mesma palavra tinha muitos significados. As palavras também mudam de significado com o tempo. E na cultura judaica daquela época, odiar significa amar menos. Tanto que lá no Evangelho de João, nós lemos: aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Então, aqui não significa odiar a própria vida, não é odiar no sentido de desprezar a própria vida, mas não dar maior importância ao corpo, à vida material, do que ao espírito imortal, que muitas vezes fica esquecido. Então, a gente vê aí, né, a hipérbole, o exagero, né, para enfatizar ideias. E no outro trecho, Jesus fala que devemos abandonar a família. Está lá em Mateus 19, 29. Aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, fazendas, por amor a mim, possuirá a vida eterna. Mas aqui, abandonar não significa, né, literalmente abandonar a família. Deixar pai e mãe não significa abandoná-los porque seria uma falta de caridade, mas que a vida futura é mais importante que as relações de parentesco. Como a gente lê, né, para vir ao encontro dessa ideia que Allan Kardec traz, o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62, conta que Pedro chegou-se a Jesus e lhe disse: eis, aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus responde para Pedro: em verdade vos digo que todo aquele que deixar pais, irmãos, esposa, filhos, casa, receberá mais nos séculos futuros, na vida eterna. E aqui Allan Kardec explica que nessa frase Jesus quis dizer que os interesses da vida futura devem estar acima de todos os interesses terrenos, inclusive relações de parentesco. E o outro item é: deixai os mortos enterrar seus mortos. Está em Lucas 9, né? Versículos 59 e 60. Jesus convida o homem para segui-lo. E o homem diz para Jesus: Senhor, permita que eu vá enterrar meu pai. E Jesus diz a ele: deixa os mortos enterrarem seus mortos e vai anunciar o reino de Deus
Aqui, Jesus não quis dizer para esse homem não ir providenciar o funeral do pai. Não. Essa frase, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, tem um sentido mais profundo, de que a vida espiritual é a verdadeira vida, aqui a existência terrena é transitória, é passageira, é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Esse corpo aqui é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o nosso espírito. O corpo físico é uma cadeia que nos prende à terra, uma prisão. E a morte, para aqueles, né, que viveram segundo as leis de Deus, a morte é uma libertação. E aí Jesus diz para o homem, ide pregar o reino de Deus. Quer dizer aos homens que a verdadeira pátria não é a terra, mas é o céu. Então, a gente aqui percebe a ênfase que é dada na construção do reino dos céus em nossos corações. Em todas essas frases, o sentido é esse. A mentora do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, escreve que a nossa vida aqui atual, essa vida, né, moderna, é rica de divertimentos, né? A gente tem a internet, a gente se distrai tanto, mas aqui a gente tem, no momento atual, uma vida muito pobre de espiritualidade. E essa condição nos arrasta para o exterior, para os sentidos, né? Para as sensações. E diz a Joana, por isso o mundo está cheio de pessoas alucinadas, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas insatisfeitas. Essa situação denuncia a falência dos valores ético-morais da humanidade. E mais, ela diz que há uma terrível indiferença quanto ao amanhã. Nós vivemos num imediatismo, num consumismo exagerado, numa ganância enorme, e isso leva ao desespero. No entanto, diz ela, muitos missionários do bem, do amor, mostram-nos o rumo para o bem viver, né? São como bússolas, estão nos orientando para a mudança desse comportamento, mudança de comportamento mental, comportamento moral, porque ela diz não há outra alternativa, paz ou desespero. Se a gente só pensar no aqui e agora, só pensar nas coisas terrenas, incluindo aí os laços de parentesco, e esquecer de alimentar o próprio espírito, de fazer a reforma íntima, de buscar conhecimento e autoconhecimento, nós entraremos em desespero. Mas todos nós temos a intuição, é uma mensagem da nossa alma, de que o nosso destino é a felicidade. Por isso, é importante vencer esses desafios atuais, né? Esse mundo aqui que nos joga os divertimentos exteriores, é preciso vencer, né, esses desafios com muito esforço, com muita dedicação. Um outro livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, cujo nome é Terapêutica de Emergência. Aí quem escreve é o espírito Abdias Antônio de Oliveira. O Abdias, quando encarnado, ele foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, no começo do século XX. E agora, né, ele escreve lá da Pátria Espiritual, pela, né, pena de Divaldo,
E nesse livro, Terapêutica de Emergência, no capítulo 1, ele coloca o título A Vida Futura. Ele explica que quando a gente conhece e crê na existência de uma vida futura, ou seja, numa vida após a morte do corpo físico, nós angariamos inúmeros benefícios. Então, essa consciência de que existe uma realidade espiritual, né? Existe um mundo espiritual, nós somos espíritos, estamos indo e vindo, né? Plano material, plano espiritual, encarnando, reencarnando. Essa consciência da realidade espiritual nos ajuda a aceitar de uma forma mais tranquila as dificuldades que surgem na nossa caminhada, porque a nossa caminhada, né, terrena, desde o dia que a gente nasce, é cheia de desafios. São perdas, perda, entre aspas, né? O ente querido que vai lá para a pátria espiritual, né? Porque desencarnou, perdas de emprego, perdas de bens materiais, falências, doenças, fracassos, decepções. Então, a gente passa a aceitar de uma forma mais tranquila todas essas dificuldades quando sabe que a vida continua após a morte do corpo físico. O Abdias fala, ter consciência de que o espírito é imortal produz um clima moral que ajuda-nos a ter serenidade, força para vencer qualquer circunstância mais difícil. O que o Abdias quis dizer com clima moral, né? Ele fez uma analogia, sabe, com o clima físico, com o clima, né, meteorológico e também com o clima psicológico, né? Então, nós estamos inseridos num clima aqui do planeta Terra, o ambiente está frio, está quente, está úmido, está seco, está tendo tempestade, ventania, ou é uma brisa suave, e também estamos inseridos no clima moral, que é a nossa psicosfera. São os pensamentos que produzimos e atraímos. Então, existe um ambiente energético ao nosso redor. Esse clima moral nos influencia por conta da sintonia, da afinidade, né? Semelhantes se atraem. Então, nós produzimos a nossa própria psicosfera, que influencia os outros através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos medos. E a certeza de que a vida não se resume do berço ao túmulo, né? A vida não é só isso. Os materialistas acham, né? Tudo que existe é matéria, espírito não existe. Só que existe nasceu, morreu e pronto, sumiu para sempre. Mas se a gente tem certeza de que a vida não se resume do berço ao túmulo, mas continua além, esse nosso clima moral, essa nossa psicosfera, esse conjunto de pensamentos, nos leva à serenidade, à aceitação, né, das dificuldades que vão surgindo, nos dá coragem e esperança. E a firme convicção, né, de que após o nosso desencarne, a nossa jornada prossegue, né, ou a gente vai para outros mundos, por exemplo, o plano espiritual ao redor do planeta Terra, ou a gente reencarna em outros mundos. De qualquer forma, nós, tudo isso, essa convicção, né, de que viveremos, isso molda, essa convicção molda, diz o Abdias, o nosso caráter com vigor, sabe? O nosso caráter fica forte, vigoroso, diante das aflições.
Vamos dizer o seguinte: a morte de uma criança, a morte de um jovem, né? Uma situação extremamente dolorosa para aqueles que ficam. Mas, se sabemos que Deus é justo, que nada acontece por acaso, que tudo concorre para o crescimento espiritual, que tudo está sujeito à lei de ação e reação, ou seja, colhemos o que plantamos, a cada um segundo suas obras. Então fica mais fácil passar por esses momentos tão difíceis. O Abdias explica, nas dores ou nos sucessos, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, nos relacionamentos felizes ou nos relacionamentos difíceis, tudo, tudo que nos acontece faz parte de uma programática, um plano reencarnatório, que não se encerra no túmulo. Olha que interessante. Mas a partir dali se desdobra natural e continuamente. Porque a nossa existência na Terra é só um estágio educativo. Estar encarnado na Terra, ou mesmo em outro planeta, é uma breve parada. São situações de expiação em que estamos resgatando os erros do passado, ou são situações de provas em que estamos aferindo os nossos valores, o quanto já evoluímos. Mas a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Então, como diz o Abdias, essa programática, né, de várias encarnações, tudo é muito planejado, os nossos mentores nos ajudam com essa programática, não se encerra no túmulo. Não, a partir dali se desdobra natural e continuamente. Então, o que nós fizemos nessa vida, o quanto nós evoluímos, fazemos um balanço e começamos a nos preparar para a próxima encarnação, né? O que faltou? Há casos assim em que os mentores explicam que crianças morrem em tenra idade, com poucos anos de vida, porque faltava só um pouquinho para elas aprenderem um algo a mais que ficou faltando na encarnação passada. A gente lê isso nos livros mediúnicos. Então, quando nós sabemos que nós não vamos desaparecer após o nosso desencarne, né? As nossas metas deixam de ser metas assim só voltadas ao plano imediatista e gozador, como diz Joana de Ângeles, né? Que é a busca desenfreada do prazer. As nossas metas, que, né, terrenas imediatistas, passam a ser metas voltadas para o plano transcendente. Transcendente né, quer dizer, caminhar na ascendência, transascender, ou seja, que a nossa jornada não seja só horizontal, né? Comer, beber, dormir, trabalhar para se manter aqui, né, na matéria. Não, mas que seja também vertical, nessa iluminação do próprio espírito, nesse plano transcendente, onde a felicidade não é uma ilusão, sabe? O prazer não se transforma em fadiga, em desgaste, em desequilíbrio físico, mental, né? Porque às vezes os nossos prazeres aqui são fugas e a gente exagera na comida, na bebida, no, no cansaço e no dia seguinte vem a ressaca. E diante de tudo isso, nós passamos, né, na busca dessa transcendência, nós passamos a enfrentar corajosamente os nãos que a vida nos apresenta, sabe? Aquilo que a gente, né, considera fracasso,
ou às vezes as incompreensões alheias, as ofensas, e aí os problemas passam a ser encarados como desafios para serem superados. A precipitação se transforma numa postura austera, séria, comprometida, responsável, sem engano, sem ilusão. Então, a dor não é mais considerada assim um castigo, sabe? É um chamamento para o fortalecimento da nossa fé, porque são nos momentos difíceis que nós exercitamos a nossa fé. A dor, né, passa a ser entendida como um teste de quem somos, de como estamos, para desenvolver o nosso discernimento, a nossa lucidez, para melhorar a nossa compreensão de tudo e agir com mais equilíbrio. Isso tudo nos torna pessoas mais resignadas, entendendo, né, que somente o que nos acontece, tudo o que nos acontece é o que o nosso espírito precisava. Somente nos acontece o melhor para o nosso progresso espiritual. Aí, né, nesse novo entendimento da vida, da morte e da vida imortal, nós não vamos perder tempo com lamentações, com vitimizações, né? Então, eu estou sofrendo, né? É tudo culpa do outro, coitadinho de mim, né? A gente fala assim, os outros ficarem com dó da gente, achar que a gente é um santo e o outro que é o algoz, o vilão, porque foi o outro que nos prejudicou, e a gente deixa de perder tempo com justificativas, né? Ficar se justificando, assim, tipo, sabe por que que eu falhei? Por causa, né, da economia do país, por causa do clima, por causa do meu chefe. Então, a gente, né, em vez de assumir a responsabilidade pelo próprio erro e aprender com isso, a gente perde a oportunidade de aprendizado, porque se a gente acha que a culpa é do outro, a gente não se modifica. Mas, se nós, né, entendermos que o nosso objetivo é o crescimento espiritual, nós vamos examinar os resultados das nossas próprias escolhas ou da situação em que nos encontramos e vamos aprender com os erros, porque tudo que nos acontece tem um propósito maior de ajudar na nossa evolução. Outro ponto positivo, quando cremos que somos filhos imortais do Deus Pai, Criador de tudo, desenvolvemos a tenacidade. Então, a gente, diante, né, do problema difícil, a gente não recua, não desiste, não desanima, porque sabe que tudo pertence a Deus. E que Deus é um Pai de infinita bondade. E que os fatos obedecem um traçado superior, né? Aquela programática para a nossa evolução espiritual, aquele planejamento preciso, minucioso, que é feito lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos. E esse planejamento é o resultado das nossas atitudes do passado, seja um passado mais recente ou mais remoto, mas tudo o que fazemos de bom ou de ruim fica gravado na nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz interior. Então, né, sabendo que somos filhos imortais de Deus, Pai Criador, infinitamente misericordioso, nós vivemos com mais serenidade, com mais calma. E assim, nesse clima moral, né, de serenidade e de calma,
conseguimos domar as nossas más inclinações, os nossos vícios, as nossas paixões, porque estamos mais centrados em nós mesmos, mais equilibrados, mais harmonizados interiormente. E principalmente nos momentos mais difíceis, que é quando estamos mais fragilizados, mais propensos às quedas, às más escolhas. São nesses momentos que nós precisamos orar ainda mais, vigiar ainda mais nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossos comportamentos, para poder estabilizar as nossas emoções, né? Não sair por aí destrambelhados, para podermos direcionar as nossas aspirações, as nossas metas, né? Para que elas sejam transcendentais, para que evoluamos também na verticalidade em direção a Deus, em direção à construção do reino de Deus em nossos corações. E aí também passamos a agir com mais equilíbrio e mais lucidez, né? É um círculo virtuoso, né? Que se alimenta. E o Abdias recomenda também para que meditemos no Evangelho de Jesus sempre que possível, né? Várias vezes por dia, a gente pode, diante de uma situação difícil, diante de uma ofensa, diante de uma dúvida, de uma insegurança, né? Se vier à nossa mente, né, trechos do Evangelho, ensinamentos de Jesus, e pedir ajuda aos nossos mentores. Aí a importância também de fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana. Se a gente passa a fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, isso acaba se transformando num hábito. E esse hábito nos dá forças, vitalidade para vencer essas intempéries da vida, né? Essas tempestades que de vez em quando surgem, né? E com isso, né, com essas recomendações da espiritualidade amiga, nós vamos amadurecer com a dor, em vez de ficarmos exasperados quando ela chegar. Nós vamos nos solidarizar com aquela pessoa que sofre, em vez de a gente se afastar, ó, está sofrendo, é porque está acolhendo o problema dela. Se a gente está no caminho dela, não é à toa também, né? Aí temos uma oportunidade de praticar a caridade. Nós vamos cultivar o otimismo, nós vamos conseguir não revidar as ofensas, porque estaremos mais em paz conosco mesmos, nós vamos confiar no futuro, mesmo porque, né, todos estamos marchando para esse futuro. Então, vale a pena confiar que ele vai ser um futuro melhor do que hoje. Jesus nos disse, né? Seremos bem-aventurados. E então é importante também ter sempre em mente que ninguém estaciona muito tempo. Ah, sabe, vou deixar para depois trabalhar esse meu vício, o vício da maledicência, ou outro vício, né, qualquer. Ah, sabe, não tenho força, um dia. Porque se a gente fica muito tempo estacionado, né, sem progredir na acomodação, aí vem a dor para nos dar esse empurrão, né, para a gente progredir. E o Abdias recomenda também viver a fé que abraçamos. Não importa, né, se a fé que abraçamos é, é por nós sermos espíritas, ou católicos, ou evangélicos, ou umbandistas, ou muçulmanos, não importa a religião. Viver a fé, o que significa isso? Praticar o bem. Então, é ser espírita praticando bem, ser católico praticando bem, ser evangélico praticando bem. O importante é a prática do bem, porque a fé sem obras é morta. E combatamos o bom combate.
que é vencer o mal em nós. O bom combate é a luta contra os nossos adversários interiores, as nossas más tendências, as paixões, os vícios, a ignorância. Não nos afastemos dessa luta, né? Porque só os fracos, só os indecisos é que recuam. Sigamos com coragem, com perseverança, com confiança em nós, com confiança em Deus, insistindo sempre nesses propósitos superiores, nessas metas transcendentais, né, de evolução espiritual, insistir sempre no bem, não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, dando sempre o melhor de nós, o que estiver ao nosso alcance, né? Nos limites do que já sabemos e do que já podemos, né? Cada um de nós tem digamos, uma idade evolutiva, né? A gente só consegue dar o que já tem. E nunca duvidemos da providência divina, da magnanimidade de Deus em nosso favor. Tenhamos certeza que nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados, nunca estamos abandonados. Olha, Deus designou um anjo da guarda, desde que a gente nasceu, para nos acompanhar por toda essa encarnação, nos orientar para o bem. Temos os nossos mentores amigos, eles podem, né, ser de muitas encarnações e por isso nos conhecem melhor do que nós mesmos. E, né, mesmo que a gente se esforce, que a gente dê o melhor de si, mesmo que os resultados das nossas escolhas não sejam aquilo que esperávamos, porque não é sempre que tudo dá certo, né? Mas demos o melhor que pudemos. Então, tenhamos a consciência tranquila de que fizemos o melhor que podíamos. Por todos esses motivos aqui listados pelo benfeitor Abdias, né? A pessoa que tem plena consciência do futuro espiritual, né? Consegue ser um verdadeiro cristão. Homens e mulheres probos, diz ele, probos, né? São pessoas íntegras, honradas, honestas, sem exigências ou petulâncias, né? Sem arrogâncias, tipo assim, né? Ah, eu sou espírito iluminado, sou discípulo de Jesus. Não. O importante é que reconheçamos a nossa pequenez e sejamos um servo ou uma serva de Jesus que apenas cumpre cada qual o seu dever. E aí nós seremos, segundo o Espírito Dias, os verdadeiros homens e mulheres de bem, a servir Cristo na terra. E aí nós vamos atender o convite do mestre amigo, né? Então, deixar pai e mãe no sentido assim, né? Seguir Jesus. Enterrar os mortos, deixar os mortos enterrar os seus mortos. Por quê? É seguir Jesus. Abandonar pai e mãe, né? Mas no sentido assim, não de abandonar, mas de, em primeiro lugar, seguir Jesus. Seguir Jesus significa cuidar da própria evolução espiritual. Como Jesus, né? Várias passagens do Evangelho nos convidam. Segue-me. Então, amigos queridos, façamos uma vibração no que tivermos de melhor em nossos sentimentos, uma vibração de amor a todo o planeta, a todos aqueles que estejam passando por dificuldades, ou no plano material, ou no plano espiritual, que eles possam acordar para a luz, atender o chamado de Jesus, que possam seguir o nosso mestre amigo, o nosso mestre Jesus de Nazaré,
Façamos uma vibração a todas as nações do nosso planeta, aos seus dirigentes, para que a paz se instale, né, no nosso lindo planeta azul. Façamos uma vibração a todos os lares, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades de doenças, dificuldades de relacionamentos, que todos eles encontrem a força nos ensinamentos do Mestre querido, que consigam encontrar coragem, paz, resignação diante das dificuldades e entender que estamos aqui para evoluir. Façamos uma vibração por aqueles que estão sozinhos em seus lares, ou aqueles que nem têm lares, estão morando pelas ruas. Façamos uma vibração a todos os animaizinhos do nosso planeta. Façamos uma vibração a todos os trabalhadores do SEAC, os mentores do SEAC, os dirigentes encarnados, os tarefeiros encarnados. E uma vibração também por todos nós que aqui estamos, aprendendo o Evangelho de Jesus e buscando da melhor forma seguir. Senhor, obrigada por todos esses ensinamentos, obrigada pela sua paciência, pela sua misericórdia, sempre acrescida de muito amor, misericórdia que nem sempre merecemos, mas sabemos, né, que precisamos muito porque ainda somos muito falhos. Então ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos cada vez mais fortes na nossa fé, na nossa confiança na vida futura, nos planos divinos, e que possamos trabalhar cada vez com mais perseverança, com mais esforço, com mais tenacidade, persistência, essa nossa luz interior. Paz na terra aos homens de boa vontade e glória a Deus nas alturas, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção, amigos, uma boa noite.